Olá, tudo bem? Acordei hoje cedinho, já vim fazer minha corrida na praia. Aí eu cheguei aqui, pego o nascer do sol. E aí eu tava pensando em algumas coisas, sabe? Eu tava olhando minha vida há um ano atrás. E isso me levou a uma série de pensamentos, sabe? E é importante estar falando algumas coisas, porque dentro do meu trabalho, dentro do meu propósito aí com a minha atividade, com o que eu faço, eu lido diariamente com as pessoas que têm muito medo, sabe? Mas a questão não é se você tem medo ou se você não tem. Porque nós todos temos medo, né? Temos os nossos receios. E a grande questão é o que você faz com o seu medo, né? É se ele te atrapalha ou se ele te impulsiona. E eu percebo que o medo ele é como se fosse uma neblina, né? Ele te impede de enxergar adiante. E você fica tão focado no medo, na preocupação. Você fica tão focado no que aquele medo vai gerar para você, o fato de você ter que sair da sua zona de conforto. E a grande questão do medo é que a partir do momento que você ultrapassa a barreira do medo, aí sim você alcança, aí sim você passa a enxergar de forma mais clara. Então não tem como você ter conquistas, obter essas conquistas para a sua vida, se você não ultrapassar essa barreira do medo. E tudo começa com uma decisão. E às vezes você não consegue enxergar claramente o que está depois dessa barreira. Mas você tem um negócio chamado confiança. Você tem um negócio chamado fé. E isso às vezes nem precisa vir de você. Isso pode vir de outra pessoa. Isso pode ser inspirado por algum acontecimento ou por outra pessoa. O mais importante é que você não deixe de ter fé nunca. E isso por quê? Porque isso vai fazer com que você dê o primeiro passo. E você só precisa dar o primeiro passo. Você não precisa de muitos passos. Você não precisa de grandes decisões. Você não precisa de viradas radicais. Você precisa sim ultrapassar essa primeira barreira, dar esse primeiro passo, né? E o que acontece é que se você tiver a filosofia de fazer um pouco melhor hoje do que você fez ontem, você pode ter certeza que você vai começar a mudar radicalmente a sua vida. Mas não radicalmente em um dia, mas um pouco todos os dias, que vai te levar, por exemplo, daqui a um ano, a olhar para trás e a ver as grandes mudanças que você fez, pouco a pouquinho, né? Porque o que dá medo na gente são as grandes viradas, as grandes mudanças. Agora, um pouquinho melhor amanhã não dá medo, né? É totalmente possível. E quando você adota essa filosofia de fazer um pouco melhor, de dar um pequeno passo amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, aí sim você percebe, depois de um tempo, os seus resultados. E os grandes homens, as grandes mulheres que a gente vê por aí, foi exatamente assim que elas começaram. A gente vê o resultado final deles, só que a gente não viu a batalha, né? A gente não viu a luta diária. Você pode ter certeza que essas pessoas começaram com um pequeno passo, começaram com uma pequena decisão, tiveram fé, acreditaram, fizeram o que tinha que ser feito, fizeram os sacrifícios necessários e com isso elas alcançaram grandes metas, grandes resultados e puderam ajudar a vida de muitas pessoas, sabe? E é isso que eu acredito e eu acho que é isso que que nós deveríamos ter como meta e como objetivo todos os dias. Fazer sempre um pouco melhor e enfrentar os nossos medos. Porque uma coisa é certa, não existe sentimento melhor do que o sentimento de ultrapassar uma barreira, o sentimento de vencer aquele medo que limitava tanto nós e a nossa vida. Beleza? Um ótimo dia para você e que realmente você consiga vencer os seus medos, beleza? Até mais, tchau, tchau.